Graça e paz em nome de Jesus, amém? Bom ter você aqui conosco essa noite para falarmos de encontros com Jesus. E vamos começar conversando um pouquinho sobre oportunidades de termos esses encontros e que muitas vezes são até perdidas. Isso me faz lembrar, entre oportunidades perdidas, de um acontecimento no começo dos anos 2000, a Blockbuster, não sei se você já ouviu falar, foi a maior locadora de vídeos, CDs, para filmes e videogames de todo o mundo. Suas ações estavam nas bolsas de valores principais de todo o mundo e ela conjugava bilhões de dólares de valorização. Quando dois jovens entraram na sua sala e quiseram vender um projeto para eles, disseram: olha, nós descobrimos que isso aqui é a nova tendência diante do que nós estamos vendo e queremos vender para você por alguns milhões de dólares e você pode usar. Eles rejeitaram essa proposta, desprezaram essa oportunidade. Alguns meses depois, esses dois jovens retornam a esse lugar, a sede principal no Colorado da Blockbuster, entram no escritório central e fazem a mesma proposta, pelos mesmos milhões de dólares, e aquela empresa rejeita veementemente essa proposta, dizendo: não, nós não queremos isso, nós somos a gigante dos filmes e das locações, nós somos os gigantes dos DVDs e dos CDs de videogame. Bom, hoje nós assistimos a Netflix e não a Blockflix, porque aqueles dois jovens seriam os proprietários da mais conhecida rede de locação de filmes online do mundo, a mais poderosa e talvez a mais potente empresa mundial hoje, que tem bilhões de dólares entre os seus avaliadores e os seus acionistas. E a Blockbuster foi vendida em 2014 por pelo menos 320 milhões de dólares, o que foi uma grande falência, um prejuízo. Você imagina só os donos da Blockbuster hoje conversando e dizendo: vamos assistir uma Netflix? Que tal a gente agora olhar um filme? Acho que talvez eles devem assistir Disney Plus, Star Plus, HBO, mas não Netflix. Porque você imagina a sensação de frustração. Essa oportunidade esteve no nosso escritório. A gente poderia ter arrematado por alguns milhões de dólares, mas nós negligenciamos essa oportunidade. Nós quase compramos a Netflix. Nós quase pudemos ter esse direito, mas agora nós estamos falidos e nós não temos mais nada para nos apegar. Que desilusão, que tristeza. Este é o sentido da palavra quase. Por isso hoje, quando nós falamos em encontro com Jesus, eu quero falar sobre o título: um quase encontro com Jesus. Sim, porque existiu um movimento, ou um momento nas Escrituras, onde um homem teve um quase encontro. Eu fico imaginando esse homem sentado na varanda da sua casa, já numa idade avançada, cabelos grisalhos, os seus netinhos brincando na varanda, e de repente as pessoas começam a puxar um assunto sobre um Messias, que há pelo menos 40 anos atrás havia passado pela terra e havia transformado o mundo com a sua mensagem, com a sua palavra e com seus milagres. E a conversa começa a avolumar e as pessoas começam a ficar muito eufóricas e começam a dizer: se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer esse Messias, se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido esse homem tão poderoso em obras e ações. E então, aquele homem de idade avançada, cabelos brancos, diz: eu tive essa oportunidade. Eu o conheci, eu o vi, e inclusive ele conversou comigo, e inclusive ele me chamou para ser um dos seus discípulos. Então os netinhos param tudo que estavam fazendo, param de jogar videogame, param de brincar com o carrinho ali na varanda e falam: vovô, você foi chamado para ser um seguidor deste homem, que foi chamado de Jesus. Nós temos ouvido sobre ele, nós temos ouvido histórias sobre ele, nós temos ouvido os nossos pais, os nossos amigos, por onde vamos se fala sobre esse homem chamado Jesus. O senhor foi chamado, o senhor foi um discípulo de Jesus. E ele diz: não foi bem assim. Na verdade, Jesus me convidou para ser um seguidor dele, e ele pediu uma coisa que eu não estava disposto a abrir mão. Naquela época eu era muito jovem, eu gostava de viver a vida de uma maneira muito pessoal e particular. Eu estava apegado às minhas próprias riquezas, estava apegado aos meus próprios bens materiais, eu gostava daquilo que eu possuía como segurança, eu estava curtindo o melhor da vida, eu era jovem, eu estava numa franca ascensão social, estava com um grande poder de compra, e que Jesus pediu justamente toda a minha riqueza. E então,
eu decidi não segui-lo. Mas como eu me arrependo de não ter seguido, queridos netinhos. Eu fico imaginando esse homem contando essa história na varanda da sua casa, porque imagine só, o jovem rico, contado nas Escrituras como aquele que teve um encontro com Jesus. Imagine só se o encontro fosse verdadeiro, porque ele teve um quase encontro. A oportunidade bateu ali na porta do coração dele. Jesus disse: vem e siga-me. Ele poderia ter sido um dos 12, assim como Mateus, o coletor de impostos, foi chamado e aceitou. Assim como Natanael, sentado debaixo da figueira, foi chamado e aceitou. Assim como Pedro, que era um pescador que estava com as redes na mão, aceitou. E hoje nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vemos a carta de Pedro. Já pensou se aquele jovem rico tivesse tido um encontro verdadeiro com Jesus e não tivesse deixado essa oportunidade passar? Talvez hoje eu estaria dizendo para você: abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo o jovem rico, capítulo número 3, versículo número 4. Já pensou? Ele poderia estar na sua Bíblia. Quem sabe a gente estaria ouvindo carta do apóstolo Paulo ao jovem rico, capítulo número 2, mas não tem nada sobre ele, porque ele não teve um encontro com Jesus, ele teve um quase encontro. E quem tem um quase encontro só tem histórias para contar, não tem uma vida para viver, não tem um algo para se apegar, não tem algo para poder descrever. Ele simplesmente conta narrativas. Se tivesse acontecido, eu vi, queridos, eu quase sentei no mesmo avião que o Neymar, várias vezes. Ele deve ter voado naquele avião lá uns 50 voos antes de mim, mas eu quase sentei. Esses dias o meu filho chegou e falou assim para mim: pai, olha a minha mão. Eu disse: fala, filho. Ele falou assim: essa mão apertou a mão do Neymar. Eu falei: como assim, filho? Aí ele disse: não, porque eu apertei a mão de um amigo que tem o pai que é amigo de um amigo, que é amigo do outro amigo, que com certeza apertou a mão do Neymar. Então eu com certeza tenho algo do Neymar na minha mão. Eu falei: filho, que viagem é essa? Que quase é esse? Quase eu cheguei lá, quase eu consegui. Aliás, eu fui jogador de futebol, e essa é uma história que nós adoramos contar, do quase. Quando eu converso com alguém que jogou futebol, ele diz: quase que eu fui profissional. Mas eu jogava demais. Eu só não fui profissional porque meu pai não deixou. Quase que eu joguei no Palmeiras, é que eu não tive oportunidade de sair da cidade. Quase que eu fui para a seleção brasileira. Todas as conversas são histórias contadas que chegou perto, mas eu não conquistei. Chegou perto, mas eu não consegui. Chegou perto, mas não aconteceu. E o jovem rico tem que dizer isso para os seus netos: esse homem que vocês ouvem falar, eu quase o encontrei. Mas um quase encontro com Jesus é um total desencontro na nossa vida. Um quase encontro com Jesus é um completo não encontro na nossa história. Por isso que nós estamos com muitas pessoas que quase encontraram o caminho da salvação, que quase encontraram a transformação das suas vidas, que quase mudaram a sua história, que quase tiveram seu casamento restaurado, que quase tiveram suas vidas abençoadas, que quase, porque quando a oportunidade chegou, rejeitaram. E por que rejeitam? E por que desprezam? E por que contam na varanda histórias que não aconteceram? Por que fazem narrativas de algo que chegou perto, mas não é? Simplesmente pela história do jovem rico. E eu quero capturar com você algumas lições, o porquê quase muitas vezes nós temos encontro com Jesus e não o temos por causa de alguns elementos. Vamos ler o texto? Marcos capítulo 10 conta a história do homem que quase encontrou Jesus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Próximo. Você conhece os mandamentos, disse Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Próximo versículo. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus se compadeceu e disse: aqui está um homem que tem condição de me encontrar. Aqui tem um homem sincero, como ele vê você hoje aqui, como ele vê o seu coração, mulher. Aqui tem uma mulher sincera, um homem que está querendo mudar de vida,
uma mulher que está querendo uma nova história, uma pessoa que quer dar a volta por cima dos vícios que tem vivido, das mentiras que tem contado à sua esposa, da falsidade que tem vivido dentro da sua casa. Gente, coração sincero quer dizer, não, eu quero resolver isso. Eu não quero viver no engano, eu não quero viver na promiscuidade, eu não quero viver na mentira, eu não quero viver na hipocrisia, eu não quero viver na marginalidade, eu não quero viver na miséria, eu quero mudar a minha vida. Eu sei que tem gente sincera aqui, que tem o desejo de mudar a sua história. Eu quero viver na fé, eu quero andar com Jesus, eu quero ser mais fiel. Aí Jesus disse, vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Próximo versículo. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu acredito que dá para a gente encontrar aqui elementos do porquê que muitos de nós temos um quase encontro com Jesus. Porque o jovem rico era um homem sincero. Era um homem que queria seguir fielmente. Não era um homem perdido. Não era um maloqueiro, como a gente costuma dizer. Não era alguém sem princípios. Era um cara legal. Só que ele perdeu a melhor da oportunidade que bateu à porta do seu coração, porque o quarteto fantástico se posicionou e impediu de encontrar a salvação que estava bem diante dos seus olhos. E esse quarteto fantástico é o mesmo que assola o seu e meu coração, que impede a gente de ter uma vida transformada, queridos. Eu quero dizer para você que é sincero e é sincero essa noite. Você não precisa catar migalhas nesse mundo. Você não precisa recolher restos desse mundo. Você não precisa ficar lutando de vício em vício, de podridão em podridão. Você não precisa ficar comendo o pão que o diabo amassou, tentando se humilhar para obter um pouco de alívio nessa vida. Você não precisa disso. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi com esse propósito que Ele te colocou nessa terra. Você é sincera, você é sincero, mas precisa de uma atitude, precisa de uma decisão, para você não ficar no quase, no quase. Nós precisamos aprender que todo chamado de Jesus, todo encontro com Jesus, pede em algum nível uma renúncia do nosso coração. E qual é o problema e a dificuldade do porquê você não consegue se levantar e sair dessa miséria? O porquê que fica andando em ciclos e convivendo com os mesmos problemas? Já para perceber? É a mesma praça, o mesmo banco, a mesma história. Tem gente que você fica 15 anos sem encontrar e você encontra e diz, e aí, como é que está? É a mesma ladainha de sempre, é a mesma historieta do passado. É porque eu não tenho oportunidade, é porque as pessoas não confiam em mim, é porque o meu pai me rejeitou, é porque eu tive uma infância difícil, é porque eu tenho problemas emocionais. A pessoa não sai do ciclo. Ela continua sempre na mesma história. Quase que eu encontrei o par perfeito, quase que eu fui promovido na empresa, quase que eu mudei de posição, quase que eu me batizei na igreja, quase que a minha vida, quase. Por que quase? Porque quando Jesus nos chama para um encontro com Ele, Ele nos chama a algum nível de renúncia. Só que o quarteto fantástico nos impede a essa renúncia. Quer ver qual é o quarteto? Vai aparecer na sua tela. Os ídolos, o visível, o orgulho e o bom. São esses 4 elementos que impedem o meu coração de ter um encontro real com Jesus e ter uma história diferente para contar no futuro. Aquele jovem rico tem que contar agora, na sua velhice, uma história que não aconteceu porque o quarteto fantástico o impediu de renunciar para ter o melhor de Deus na sua vida. E quais são esses elementos? Primeiro, os ídolos. Por que você acha que Jesus pede para aquele jovem vender tudo o que ele tem? Jesus não pede isso para ninguém. Jesus não pede nem para Zaqueu, que era o coletor de impostos. Lembra disso? Zaqueu desceu da árvore correndo, recebeu Jesus na casa. Jesus não pediu nada. O Zaqueu fala, Senhor, a partir de hoje eu entrego metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus não pediu isso para ele. Por que Jesus não pediu para Zaqueu e pediu para o jovem rico? Porque Jesus conhece o ídolo do coração. Por isso que ele pediu Isaac para Abraão. E disse, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. E você sabe que Isaac não é o único filho de Abraão. Ismael também é filho.
Mas Isaac tem um ídolo a ser colocado no altar. E Deus o pede como prova de fé, dizendo: você é capaz de colocar um ídolo e renunciá-lo na minha presença? E você conhece o resto da história. Por que Jesus pede para esse jovem vender tudo que ele tem? Talvez ele não peça para você vender tudo que você tem, mas talvez ele peça uma outra coisa que domine o seu coração, que ocupe o lugar dele no seu coração, que fecha a porta para ele entrar e dominar, e reinar, e governar a sua história. Quais são os ídolos que têm te impedido de encontrar Jesus? Quais são os ídolos que trancafiam você num modelo de vida anterior, que não permite você se abrir para um encontro transformador? Sim, queridos, todas as passagens da Bíblia, de homens e mulheres que encontraram Jesus com o coração aberto, foram transformados. Essa é a história de um homem que não foi transformado, de um homem que no encontro com Jesus sai triste. Eu vejo um cego saindo pulando, dizendo: eu vejo. Eu vejo na Bíblia um coxo, 38 anos deitado numa maca, que pega a maca e sai pulando: eu estou andando. Eu vejo um mudo, que quando Jesus toca, ele sai de lá gritando louvores a Deus. Eu vejo um paralítico na porta do templo, que sai pulando, jubilando e adorando a Deus. Eu não vejo ninguém que, tendo encontrado Jesus, saiu pior desse encontro, a não ser esse jovem. Porque o texto diz que, encontrando Jesus, ele saiu triste. E não é porque ele encontrou Jesus, é porque o ídolo dominou o coração dele. É por isso que tem gente que não muda de vida. É por isso que tem gente que anda em círculos, bate sempre na mesma porta, tropeça sempre nas mesmas pedras, erra sempre nos mesmos caminhos, porque o ídolo governa o seu coração. E que ídolos são esses? Bom, eu não preciso mencioná-los. Você sabe que o Espírito Santo já está lembrando você exatamente agora, enquanto eu falo essas palavras. Talvez seja a sua vaidade, talvez seja a sua posição, talvez seja os seus recursos financeiros, ou quem sabe seja a sua própria posição social, ou quem sabe seja a sua religiosidade, ou quem sabe seja o seu talento, ou quem sabe seja uma pessoa. Não sei, mas você sabe qual é o ídolo que tem impedido você de avançar para o encontro real com Jesus. É por isso que muitos vêm à igreja e até se empolgam com o louvor, até se encantam com uma palavra, mas não têm força moral para mudarem suas vidas, porque o ídolo ainda continua ditando as regras. Você não, isso não pode, você precisa disso. E sabe o que o ídolo sempre diz ao nosso coração? Você precisa de mim. É isso que o ídolo diz para você, e é por isso que Deus o confronta. É por isso que Deus diz: eu não divido a minha glória com ninguém, porque o ídolo vai dizer para você: se você abrir mão desse, você não vai dar certo. Se você abrir mão daquilo, você não vai conseguir. Se você renunciar isto, você não vai avançar. O ídolo diz que você precisa daquilo e não precisa de Jesus. Enquanto o encontro com o jovem rico, Jesus diz: você precisa de mim, e não disso que você se apega. João Calvino, que é o reformador, ele diz o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração está sempre em algum lugar, projetando e fazendo ídolos para sustentar a nossa vida e dizer: você não precisa de Deus, você precisa de mim. Por isso, cuidado com esse primeiro elemento do quarteto fantástico, que impede a gente de ter um real encontro com Jesus. Segundo elemento, o visível. Aquele homem estava com os bens materiais. Jesus diz para ele: vai, vende o que você se apega, porque eu conheço o ídolo do seu coração, essas riquezas dominam você de dia e de noite, e você terá um tesouro no céu. Fala a verdade, queridos. Renuncie esse namoro que está te levando para o inferno, renuncie esse relacionamento que não é casamento, que está te levando a ser indigna ou indigno, e você vai ter uma bênção especial na sua vida. Não, Senhor, não, eu prefiro me apegar ao que eu vejo. Eu prefiro me apegar àquilo que eu sinto. Renuncie essa mentira e esse engano que está fazendo você se projetar socialmente. Você até consegue chegar lá, mas é uma fraude. Renuncie. Senhor, eu prefiro, contando a minha mentira, permanecer na posição que eu estou, do que me apegar a um invisível que eu não sei como será amanhã. Já parou para pensar nisso? Quantos de nós estamos apegados ao material, aquilo que nós apalpamos, aquilo que a gente consegue ter, para não dizer: Senhor, eu confio em Ti.
E a fé, queridos, é um salto no escuro. Se você precisar, ou se você esperar por lógica para ter fé, eu posso garantir para você, isso não vai acontecer nunca. Porque muitas vezes Deus pede para a gente saltar. Como Ele pediu para o povo de Israel, coloque o pé no Jordão, e vocês vão ver a água abrir. Você imagina a tensão? Você imagina Josué? Imagina os sacerdotes com a arca nos ombros, e Josué dá ordem, andem, e as águas vão se abrir. Como assim? Você imagina a preocupação de colocar o pé, quem vai colocar o pé pela primeira vez, e se não abrir? E se eu passar vergonha? E se a provisão não vier? E se eu ficar para titia? E se eu ficar para titio? E se eu perder meu emprego? E se eu perder meu prestígio? E se minha esposa me deixar? E se as coisas ficarem difíceis? E se? E se você se apegar no visível, sempre você terá um quase encontro com Jesus. E quase encontros não transformam vidas. Eu estou cansado, não posso usar essa palavra, porque meu papel é ser pastor, mas eu estou saturado de ver pessoas que vêm para um aconselhamento, que poderiam ter resolvido as suas dificuldades se tivessem um encontro com Jesus, mas porque vivem de quase encontro em quase encontro, dominados mais pelos ídolos e pelo visível do que pela fé e por Deus, continuam ainda na mesma miséria, lutando contra os mesmos dilemas da sua própria vida. Por isso, o segundo elemento do Quarteto Fantástico, que nos impede de chegar até Jesus ter um encontro real, é se apegar no visível. O que é que você está olhando hoje e diz, se eu não tiver isso aqui, a minha vida vai ser um caos? É um salto, queridos, é uma chamada, é um convite. Confie, creia, se entregue, isso é confiança. Tem gente que confia, mas, na verdade, ela negligencia esse processo de entrega, então não pode ser chamado de confiança. Essa é a diferença entre acreditar e confiar. Você acredita em Deus? Amém? Peraí, eu acho que eu não estou na igreja, deixa eu ver cantar de novo, peraí. Você acredita em Deus? Amém? Amém, isso. Você confia em Deus? Deixa eu contar uma história para você. Um certo homem fez um grande desafio de passar um abismo para o outro, apenas equilibrando numa corda. E a multidão enlouquecida ficou para ver aquele grande artista fazer aquele grande desafio. Então ele passa de um lado para o outro com as suas habilidades e com a sua vara. E de repente ele pergunta, vocês acreditam que eu posso atravessar esse abismo com uma carriola? E o pessoal diz, acreditamos, acreditamos. E então ele vai, passa com a carriola e volta do outro lado. E a multidão ensandecida, eufórica, começa a aplaudir, fala, uau, esse cara é demais, esse cara é demais. E então ele pergunta para a multidão, vocês acreditam que eu posso atravessar esse abismo com essa carriola, carregando alguém? E a multidão diz, acreditamos, acreditamos. E então ele diz, quem vai ser o primeiro? Acreditar é diferente de confiar. Ninguém foi para a carriola. Porque uma coisa é você acreditar que Deus é capaz, outra coisa é você confiar. Porque confiar é se jogar nele, é se lançar. Mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, mesmo que não haja garantia, você se lance e diz, Senhor, por fé, eu estou dando esse passo, e eu creio nas suas promessas que são fiéis e verdadeiras na minha vida. Terceiro elemento, o orgulho. A riqueza da posição, e a posição, ela é sustentada pelo orgulho. Quem quer pegar a bacia e ajoelhar para lavar pé de discípulos? Só o próprio mestre, que é manso e humilde de coração, porque até os discípulos queriam a posição da mesa ao invés da posição da bacia. Quem quer a posição de baixo? Sendo que o reino é o reino invertido. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o primeiro que sirva. Que reino é esse que a gente prega, que é eu, ou melhor, sou eu primeiro? Sou eu primeiro. Sabe como é que é, né, pastor? Quem chega antes bebe água limpa. É a cultura do mundo. Porque a cultura do reino é a cultura da humildade, é a cultura da renúncia, é a cultura do abrir mão, é a cultura de dizer, você primeiro. Se eu tiver que ser prejudicado nisso, a palavra de Deus diz para eu dar a outra face. É difícil, é complexo, mas é a Bíblia e é o Evangelho. E muitas vezes nós estamos sustentados em nosso orgulho. Quer saber de uma coisa? A minha revanche. Agora é minha volta, agora é o meu direito. Ai, como a gente gosta dessa palavra na sociedade ocidental. Meu direito, o meu direito de retribuir, o meu direito de me defender, o meu direito até de ofender o outro.
meu direito de replicar o mal que foi me causado, mas a Bíblia fala, não pague o mal por mal, mas sim o mal com o bem. Isso é evangelho, é assim que estanca a violência, é dessa maneira que nós impedimos o ciclo da violência na nossa vida, é quando a gente se rebaixa e diz, não a mim, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, porque nós não somos nada, nós somos humus. Humus, você sabe o que é humus, né? Não é cheiroso, não é bonito, não é agradável, e é por isso que nós somos humus, é por isso que nós somos humanos, e é por isso que nós somos humildes, ou deveríamos ser, porque essa é a nossa origem, e é assim que deveríamos andar. O último elemento do Quarteto Fantástico, o bom. Você sabe que o bom é o inimigo do melhor. É bom ser rico, sim ou não? É bom. É bom ter riqueza e conforto? Quem nega? Quem vai dizer, não, isso não é bom, isso não é de Deus, não. Eu falo que é uma bênção ter condições, é uma bênção ter conforto. O problema é quando o bom rouba a capacidade de eu experimentar o melhor. Aquele jovem rico tinha muita riqueza, e a muita riqueza dele era só bom, porque se ele fosse generoso com a riqueza dele, ele viveria o melhor. Jesus diz, vai, vende, porque você vai ter um tesouro no céu. E fala a verdade, queridos, um tesouro do céu não é muito melhor que o tesouro na terra, conforme a própria Bíblia diz, que a traça e a ferrugem corrompe, e os ladrões roubam. Você já percebeu nisso? Já parou para pensar nisso? Quantos de nós estamos negociando o melhor de Deus só porque nós queremos agarrar o bom humano? A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 29, eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Efésios 3:20 diz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Isaías 55:8 diz assim, como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Deus tem coisa melhor para você. Deus não tem nunca algo igual ou menor. Deus tem sempre algo maior e melhor. Maior e melhor. Mas tem que ter fé para abraçar isso. Tem que ter fé, ousadia e confiar de que o chamado do mestre vale a pena. Vale a pena esse encontro. Vale a pena renunciar o bom e dizer, Senhor, eu estou renunciando o que para mim é bom, mas eu tenho certeza que eu estou abrindo mão do que é bom para obter no Senhor o que é melhor. Eu quero voltar à conversa inicial. Era bom ser o dono do Blockbuster, a maior empresa de videolocadora do mundo. Era bom, mas o melhor seria ter a Netflix, a maior empresa de locação online do mundo, que está aí há tantos anos e parece não perder a sua influência. Era bom ter a sua riqueza? Era bom ter o conforto do jovem rico, com certeza, mas seria muito melhor se ele estivesse constado nas Escrituras, como aquele que teve um encontro real com Jesus. Você já parou para pensar a história que ele contaria, se ele tivesse tido um encontro com Jesus? Que história que ele teria com a sua geração? Você imagina os filhos dele? Quem sabe o filho dele poderia ser um Timóteo? Quem sabe Paulo estaria escrevendo, olha, João da Silva, assim como foi a fé do teu pai, jovem rico. Já pensou, gente? Mas não aconteceu, porque foi um quase encontro, e quase encontros não mudam a nossa vida. O que eu quero dizer para você aqui essa noite, e finalizar com essa frase, é que um quase encontro com Jesus continua sendo um total desencontro. Então eu quero chamar você essa noite para não vir para um quase encontro. Eu quero convidar você para vir com um encontro real, verdadeiro, genuíno. Porque se a transformação não alcançou você ainda, a culpa não é de Deus, não é da igreja e nem da oração do pastor aqui na frente. Assuma a sua responsabilidade e diga, Senhor, o que está faltando para que meu coração se abra para essa oportunidade? Eu fico imaginando, enquanto eu prego essa palavra, enquanto eu vejo você aqui essa noite, as histórias que podem vir a partir de um encontro com Jesus hoje. Já pensou? Já pensou seu filho contando essa história futuramente? Não, porque meu pai teve um encontro com Jesus na terça da esperança, na segunda IPI. Hoje eu sou um missionário, médico, entre os países de baixas condições de saúde. Já pensou? Uma filha contando, hoje eu sou uma empresária social que atua no ramo das pessoas mais carentes, porque o meu pai ou a minha mãe teve um encontro com Jesus num dia, lá na segunda IPI, e hoje nossos valores são elevadíssimos. Ao invés de sermos predadores do mundo, nós somos facilitadores dos bens.
Você já pensou? A sua filha ou seu filho contando: eu não tenho problema com bebida, porque o meu avô teve, mas o meu pai e minha mãe tiveram um encontro com Jesus, e hoje esse problema não está mais na nossa casa. Não tem problema de prostituição, não tem problema de bebida, não tem adultério, não tem traição, não tem divórcio, porque nossos pais tomaram uma decisão por nós, eles tiveram um encontro com Jesus, e que afetou a nossa geração. Nós estamos na linhagem da bênção, da bênção. Eu fico imaginando o que os vendedores, ou melhor, o que os proprietários da Blockbuster pensam hoje quando assistem a Netflix. Eu fico imaginando o que o jovem rico, que agora era um velho rico, ou quem sabe pobre, ficava pensando sobre o seu quase encontro com Jesus. E eu fico pensando, imaginando o que você vai contar lá no futuro, para suas gerações, para a sua vida, se você falar que você quase teve um encontro com Jesus. Eu espero que essa noite não seja essa história na sua vida, mas que seja a história de um encontro real com o próprio Senhor, cuja presença transforma. Hoje você tem duas opções: e ter um encontro real com Jesus, ou ter um desencontro. O encontro real transforma o rosto, o desencontro traz aflição e angústia. Agora é a hora de você decidir o que você vai fazer.